Uma boa noite aos vereadores, vereadora, aos funcionários dessa casa, população presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Pauta da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 13 de março de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a primeira reunião extraordinária do ano de 2025. Ausência justificada dos vereadores Celso Simões e Paulo Anjo. Ordem do dia, primeira parte. Antes de iniciarmos, eu quero esclarecer a respeito das reuniões extraordinárias, porque elas são... o que é determinado é a pauta exclusiva, e nós temos que discutir, e o assunto é só o que está na pauta do dia, para deixar esclarecido aos vereadores, né, que estão iniciando aí. Por exemplo, o exemplo hoje, são 2 projetos, então vamos discutir ou votar só os 2 e mais nada, não tem mais matéria, não pode ir em nenhum outro assunto, entendido? Então, é só, realmente, a extraordinária matéria específica. Iniciamos a reunião com a segunda discussão do projeto de lei número 02 de 2025, que autoriza o município de Desterro do Melo a premiar em pecúnia participantes e vencedores da Copinha, do Campeonato Municipal de Futebol Masculino, Futsal Masculino e Feminino e Campeonato Regional de Futebol Feminino, e vencedores do Festival de Pratos Típicos. Está em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos demais pares vereadores, vereadora, nosso boa noite aos servidores da casa e às pessoas que estão aí acompanhando pelas redes sociais da Câmara. Assim como havia dito na primeira discussão, eu iria avaliar os termos do projeto, o qual, inclusive, nós fomos favoráveis na primeira discussão e votação, e que nessa segunda discussão, né, a gente procuraria dar nossa opinião sobre o projeto de lei, né. Queria deixar bem claro aqui que a função do vereador é justamente essa, né? A gente está aqui para sempre buscar colaborar com a administração ou com os projetos, quando da análise aí das comissões e aqui do plenário, para poder sempre melhorar. Ninguém está aqui para buscar prejuízo, é muito pelo contrário. A Câmara serve justamente para buscar melhorar os projetos, não deixar passar, às vezes, coisas erradas que vão prejudicar a própria Câmara, ou prejudicar o próprio prefeito, né, lá na frente, numa prestação de contas, ou problemas desse tipo. Então, essa é a função principal. Então, em análise ao projeto aí, eu queria destacar, primeiro, que o projeto é a questão da premiação, como foi dito aí, dos campeonatos de futebol desse ano e do Festival de Pratos Típicos. Já é uma lei mais ou menos aí padrão, né? Cada prefeito que entra coloca sua lei, né, a respeito dessa premiação, e não é diferente agora com a atual gestão. Eu queria destacar inicialmente uma diferença até do último projeto, que nesse projeto de lei, o senhor prefeito, a primeira coisa que ele fez foi destacar uma emenda do vereador Luiz Júnior, que é uma emenda impositiva, do ano passado, né, o ex-vereador aí no caso, já não é vereador, mas não se candidatou aí, mas ele deixou uma emenda de destaque dele no valor de R$ 26.378,93 para o esporte, o que inclusive o prefeito destaca no ofício dele de entrada aí. Bom, a respeito dessa emenda, se chama emenda impositiva justamente porque a prefeitura tem que cumprir, né, com esses valores aí que são direcionados, no caso aqui específico, para o esporte. Com o destaque desses 26 mil, o que eu pude observar aí? Né? O artigo 1º, ele coloca uma premiação para cada time aí de R$ 750.
Com a participação, foram 6 times no caso, deu R$ 6.050. E mais 750 para o primeiro, 500 para o segundo e 300 para o terceiro. No campeonato municipal, que ainda vai acontecer, né, R$ 1.000 aí para cada time, depois R$ 1.000 para o primeiro, 800 para o segundo e 600 para o terceiro. No futsal, R$ 300, 200 e 100, tanto o feminino quanto o masculino. E no campeonato regional aí de futebol feminino, R$ 700, 500 e 300. Então, a primeira coisa que eu pude observar aqui é que quando nós somamos todos esses valores, nós vamos ter aí um total de 17.150. Então, a emenda do vereador Luiz Júnior, ex-vereador Luiz Júnior, foi de 26.378. Então, esse projeto, ele não atende plenamente a emenda. Isso eu estou destacando justamente porque, lá na frente, a administração vai ter que complementar com o esporte, aí pode ser material esportivo, pode ser outras coisas aí, né? Não quer dizer que a emenda do vereador Luiz Júnior foi deixada para a premiação do campeonato. É isso que eu quero deixar claro aqui. Então, essa diferença aí de mais ou menos R$ 9.000 entre a emenda do vereador Luiz Júnior e os valores do projeto de lei de premiação, né, posteriormente ainda vão sobrar R$ 9.000 aí para serem investidos em material esportivo ou outras situações aí inerentes ao esporte. Bom, outro destaque que eu procurei analisar aqui, a última lei que nós tivemos a respeito do tema foi em 2023, eu já era vereador da época, né, presidente também, vereador, né, acho que de nós aqui que estávamos presentes aí em 2023. E aí isso se transformou na lei 910 de 2023. E a premiação na época da Copinha era de R$ 500. Foi agora para R$ 750 por time. Era R$ 750 do campeonato municipal e foi para R$ 1.000. O vereador ele não pode, aqui na Câmara, mudar esses valores. Não compete a nós, enquanto vereadores, criar despesa para o executivo, né, sem ter uma justificativa de fonte ou questões desse tipo. Então, é uma exceção muito grande quando se cria despesa. Então, esses valores são fechados e redondos. É a administração que entendeu, né, fez as contas lá, dentro do orçamento, dentro das possibilidades lá, e estipulou. Eu, pessoalmente, particularmente, em relação ao esporte, eu acho que houve um acréscimo pequeno frente ao programa de governo da atual gestão, né, que tinha uma proposta de governo robusta para o esporte, né, e a gente espera que talvez nesse início agora, às vezes um início tímido por conta de ser o primeiro ano, né, mas a gente espera realmente que para o próximo ano, não vou dizer questão só de aumentar o valor da premiação, porque o campeonato não é só isso. Nós já tivemos aqui, a partir de 2013, 2014, e também bem de forma antiga, ainda me lembro bem do Campo Velho ali, o senhor José está aqui, desportista da época do Campo Velho ali ainda, e o futebol do Melo sempre foi, o campeonato do Melo sempre foi um campeonato muito valorizado regionalmente, né? Nós tivemos uma fase, infelizmente, de certo declínio, nós perdemos muito os campos de futebol da zona rural, hoje não existem praticamente, acho que mais nenhum, ou um ou dois aí se tiver, mas nós perdemos isso. E hoje tudo se concentra dentro do município aqui, né? A gente tem um campo excelente aí, um dos melhores da região, e eu acho que precisa se valorizar um pouco mais, às vezes não a premiação, como eu estou dizendo, só aqui, mas o próprio campeonato, né? Então, dar publicidade mesmo, às vezes acrescentar uma transmissão no campeonato, que é interessante, a gente já viu isso em outros locais aí, né? Então, buscar soluções. A gente está aqui nessa intenção, de propor sempre melhorias em torno disso, né? Por fim, o artigo 2º, que trata da premiação do Festival de Pratos Típicos, não houve acréscimo. O mesmo valor que consta lá na lei de 2023, que era de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, foram mantidos agora dentro da atual gestão.
Então, eu acho que é um projeto tímido, mas válido, né? Um aumento tímido em relação aí ao que se tinha antes. E, sinceramente, acho que principalmente por conta do vice-prefeito, é um esportista aí também que, né, adora futebol, está sempre presente, né, eternamente representante do time do Velão, que inclusive é participante assíduo dos campeonatos aqui. Então, para a gente buscar soluções não só financeiras, mas outras que possam promover o esporte no município. Nós tivemos, né, como proposta de campanha, até da prefeita Márcia, que não foi eleita, mas eu acho que o que é bom tem que ser realmente copiado, a questão da escolinha do Atletique, né, e o Mineiro, que é presidente do Atletique, é uma pessoa de muito bom acesso. A gente, né, deixa à disposição da administração aí para poder trazer esse benefício também dentro dessa gestão, né. Eu acho que é uma proposta muito interessante. O Atletique hoje na região aqui é o principal time, não vou falar um dos principais, mas o Atletique hoje é o time de maior expressão que nós temos na região. E aí, com isso também, gostaria de pedir à administração que, né, buscasse observar a questão da escolinha de futebol aí, né, do incentivo às crianças. A gente já está indo para o mês de abril aí, e isso ainda precisa ser desenvolvido de forma melhor. Então, eu acho que é um panorama geral do esporte que nós temos hoje. Como disse, considero um início de maneira tímida, mas tenho esperança aí que realmente isso possa ser valorizado, né, a partir aí do segundo semestre e principalmente a partir da Copinha dos Campeonatos do ano que vem. São as observações que nós temos aí a respeito desse projeto de lei. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 02/2025. Vereadores e vereadoras que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade do presente. Deste modo, o encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Determino a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Odair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01 de 2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957 de 2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, colaboradores desta casa, todos que nos acompanham pela transmissão das redes sociais, uma boa noite. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano 2025. Vem a esta comissão a emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 1/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957 de 2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Para análise, discussão e emissão de parecer. A emenda propõe suprimir o inciso 1 do artigo 2º do projeto de lei número 1/2025. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição das emendas. Seguindo para a tramitação, após debates, a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 1/2025 foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável à emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 1/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 11 de março de 2025. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano 2025.
Vem a esta comissão a emenda substitutiva, número 1, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 1/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências, para análise, discussão e emissão de parecer. A emenda propõe alterar o inciso terceiro do artigo 2º do projeto de lei número 1/2025. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição das emendas. Seguindo a tramitação, após debates, a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 1/2025 foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável à emenda substitutiva ao projeto de lei número 1/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 11 de março de 2025. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda substitutiva número 02. Venha a esta comissão emenda substitutiva número 2, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 1/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025, e contém outras providências, para análise, discussão e emissão de parecer. A emenda propõe alterar o inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei número 1/2025. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição das emendas. Seguindo a tramitação, após debates, a emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei número 1/2025 foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável à emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei número 1/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 11 de março de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente, relator. Naelton de Souza Campos, membro suplente. Deste modo, informo aos pares que as emendas são analisadas e votadas na segunda discussão do projeto, conforme prevê parágrafo 1º do artigo 179 do Regimento Interno. Então, todas as emendas já são colocadas em votação e discussão na segunda votação. Sendo assim, passaremos agora à primeira discussão do projeto de lei número 01 de 2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957 de 2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, eu não vou discutir esse projeto nessa primeira fase, haja visto a complexidade do tema. Então, logicamente, nós vamos passar por uma segunda discussão e análise aí até em relação a alguns documentos que eu solicitei, com eu agradeço à presidência aí a disponibilização desses documentos. O que eu acho que tem que ficar bem claro para a população é o que está sendo discutido. Eu acho isso bacana, é um projeto que voltou para a comissão, houve proposta de emenda, está sendo muito bem analisado, tanto pelas comissões, eu acho que em plenário também da mesma forma isso vai acontecer, porque ele trata da situação de R$ 11.345.238, né? É um volume vultuoso de recursos extra-orçamentário, né? Então, o orçamento do ano passado, que foi votado aí com cerca de 26 milhões, mais 15% de suplementação que foi votado o ano passado, né? Então, ou seja,
extra orçamento do ano passado, né, está sendo discutido agora esse projeto, né, com esse crédito de mais 11.345.000. É o que eu falo aqui. Eu acho interessante nós discutirmos, porque a intenção de todo mundo aqui é a mesma, é dar segurança, tanto para quem está votando, porque não é pouco dinheiro, né, são mais de 11 milhões de reais aí, quanto também para o prestador de conta, né, que vai utilizar os recursos e depois vai prestar contas aí. Então, dentro desse projeto, desses 11 milhões, tem recurso da saúde, tem recurso livre, tem recurso da educação, né, sobras de convênio, né, um tanto de coisas aí da última gestão, na verdade, de restos, né. Então, a importância do projeto, foi o primeiro projeto que chegou na casa esse ano, e já é um projeto com esse valor de mais de 11 milhões, por isso eu acho que ele tem que ser muito bem devolvido, né, muito bem produzido aqui pela casa e muito bem devolvido aí, para tanto gerar os benefícios para a população, quanto para garantir ao chefe do executivo também a correta aplicação. Então, só queria destacar o que é o tema do projeto, que às vezes na leitura aqui, nas gravações, o pessoal não vai entender, porque isso não está referido na emenda do projeto aí. Mas na segunda votação, aí sim a gente vai procurar esmiuçar o tema aqui todo, né, e trazer o que são essas implicações aí. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 01 de 2025. Vereadores e vereadoras, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovar. Eu vou me abster da primeira votação, senhor presidente. Sim. Os vereadores e vereadoras que estejam de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 2, 4, 5 votos favoráveis, 1 abstenção. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de março de 2025, às 18 horas. Uma boa noite a todos e um forte abraço.